amor Ele vai externar para você. Você pecou, você errou, Jesus te ama do mesmo jeito. Você está sentado aí porque Jesus te ama. Não tem outro motivo. Olha essa mulher, a dificuldade dela, se arrastando por causa da enfermidade, mas ela não ficou com dó dela, nem com autocomiseração. Sou fraca, não posso, estou me arrastando, faz 12 anos, estou perdendo meu sangue, não consigo, pessoal me ajuda, abre aí o caminho. Está cheio de crentes desse jeito. Você só vê eles no canto chorando. Está chorando em tudo quanto é lugar. Desse jeito você não vai vencer nada. Desse jeito você não vai vencer. Sabe qual que é a atitude de fé? Eu vou ficar em pé, vou lavar o meu rosto e vou ter com meu Deus. Eu vou estar na primeira fileira da oração, eu vou estar na primeira fileira do jejum. Eu quero viver uma virada na minha vida. Para viver virada tem que ter atitude. Se você se levantar, Deus começa a mudar a tua história hoje. Para de ficar chorando. Crente covarde, crente frouxo, não tem parte com Deus, irmão. Olha essa frouxidão, essa moleza, esse desânimo. Está sempre se escorando, sempre precisa de alguém te empurrar. Essa mulher precisava de alguém empurrar ela? Ninguém. Estou doente, mas eu sei que Jesus vai estar naquele lugar hoje. Vai estar naquele lugar. Eu fiquei feliz ontem, porque eu prego isso várias vezes, e a irmã deu testemunho ontem. Pastor, antes de eu ir correr para o médico, mesmo com a dor que eu estou sentindo, vou passar na igreja e vou receber a oração. Se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele vai acrescentar as demais coisas na tua vida. Essa mulher se arrastou. Ela chega ali. Quem sabe se ela estava sangrando? Não sei. Ela chega ali no meio. Ela não conseguia chegar perto de Jesus. E ela vai começar uma luta, uma guerra. Ela começa a tocar em um, começa a tocar no outro. E de repente, no verso de número 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão. Qual é a direção que você está andando? A mulher começou a caminhar na direção de quem? Da solução. Você está caminhando em qual direção? Se você estiver na direção errada, não vai acontecer? Vai se frustrar. Ela começou a caminhar na direção certa. A palavra que sair da minha boca, Isaías 55:11, ela não voltará vazia. A palavra está saindo. Você está indo na direção da palavra ou você está indo na contramão? Qual a direção que você está indo, irmão? Tem crente que passa por dificuldades financeiras porque ele não ouve a palavra que sai do altar. Quando esse gasofilácio é aberto, é a hora que você vai falar para Deus onde está teu coração. Quando eu falo assim, seja dizimista fiel, é a hora que você vai falar para Deus aonde está o teu coração. Porque na hora que o problema chegar, nem eu, como bispo da igreja, nem o apóstolo, nem os missionários e pastores da igreja vai ter condição de chegar diante de Deus. Porque tem situação que a pessoa está passando uma situação difícil, aí eu vou questionar Deus. Aí Deus fala para mim, está brincando. Você está de brincadeira. Essa pessoa não é dizimista. Ela não tem direito de reivindicação, porque ela não tem marca. Se ela não tem marca, Deus fala, não põe tua mão nisso. Se você colocar tua mão, vai queimar, porque ela foi desobediente. A palavra que saiu do altar, a palavra que está saindo daqui, ela vai e produz o efeito. Aí o crente desobedece, livre, espontânea vontade. Livre, espontânea vontade. Os seus bens, o teu armário, o teu guarda-roupa, a tua família, fica nas mãos de quem, irmão? De quem? Devorador. É você que faz. Deus fala assim, eu quero abençoar, eu criei uma regra. Eles têm um princípio, eles têm na mão deles a minha lei. Vamos ver se eles vão obedecer. Aí vem o ministro e prega aqui, irmão, blá 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 blá. Tô nem aí mesmo. Quero nem saber. Terrível.
Esse mês aqui eu já fui 4 vezes. Como chama ali aquela churrascaria? Casarão. Já fui 4 vezes no casarão. E eu estou trabalhando do quê? De quê? No reino. Depois daquele dia que eu falei que já tinha recebido 800, eu recebi mais 300. Deus é mais, irmão. Aí Deus dá na tua mão, tu fica sonegando. A primeira coisa que eu fiz foi separar o do Senhor. Estão doando para mim. Ó sacerdote, estou trazendo até você. Eu quero dar uma bênção para você. Estou aqui, não é pegueira não, é para você. Compra uma camisa, um sapato, faz alguma coisa. Irmão, eu tiro do Senhor. Eu aprendi. Você também aprendeu. Se você está enfiando a mão, não anda. Você viu o irmão Anderson aqui? A mulher sabia que direção que ela estava vindo. Ela ouviu e foi na direção. Jesus está ali, tem milagre. O irmão Anderson veio aqui e falou para mim, no particular: bispo, eu estou precisando aqui de uma oração, porque vai ter participação de lucros na empresa, blá 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 blá. Tem como orar por mim? Aí ele já fez a palavra, que é a palavra que importa. Se a empresa me der o valor, eu vou abençoar a igreja. Ele já é dizimista na igreja, já é semeador, mas ele vai dar algo a provocador de milagres. Quer viver virada, quer mudança. Aí ele chegou e falou. Aí eu falei: amém, fecha os olhos aí. Tá, orei. No outro dia ele já estava testemunhando. Deus só tem negócio com quem tem negócio com ele. Se teu coração não está em Deus, se você está olhando e ouvindo, mas não está na direção, não vai adiantar. A mulher ouviu falar que Jesus estava passando. Você está ouvindo falar que Jesus está nesse lugar e quer te abençoar. Fica com Jesus. Quer ser liberto, mas não quer pagar preço, irmão. Às vezes é tão pequeno que Jesus pede para você, coisas tão banais, coisas tão pequenas, e você coloca o teu coração em a prepotência e arrogância. Terrível. Terrível, terrível, terrível. Deus, ele é tão tremendo. Nossa, Deus é demais. Dura coisa é cair na mão de quem? Não cai na mão de Deus, é dura coisa. Deus consegue fazer você vir lá do topo e despencar na ladeira. E consegue fazer quem está lá embaixo chegar lá em cima. Você precisa se preocupar o que a Bíblia pensa a respeito de você. Não é o que as pessoas estão falando na tua orelha, sugestionando você. Eu fico com o que a Bíblia diz a meu respeito. E a Bíblia diz que eu sou filho do grande rei. A Bíblia diz que meu Deus é poderoso. Aquela mulher ouviu. Quando ela ouviu, ela começou a andar em direção a Jesus. Se estiver andando em direção a Jesus, a tua bênção está chegando hoje. A tua vitória está chegando hoje. Aonde está o teu coração, aí está o teu Deus. Vai mudar a tua história. Aquela mulher andou em direção a Jesus. Para quem se arrastava aos pés dos médicos, agora ela vai se arrastar aos pés de Jesus. Mas olha outra coisa, verso 28. Porque dizia: se tão somente tocarem seus vestidos, sará. Eu acho interessante esse versículo. Você precisa aprender a profetizar. Deus não gosta desse negócio de eu ficar murmurando, de eu ficar meditando, de eu pensar. Não, Deus já leu o meu pensamento. Irmão, a mulher falou aqui, ó: se eu somente tocar por detrás dele, ela entrou, e tocar nos seus vestidos, eu ficarei sarada. Você precisa abrir essa boca sua. Começa a profetizar. Profetiza, 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 profetiza. Presta atenção nessa parte. Tiago capítulo 3 fala a respeito da língua. Tua língua tem poder. Você está usando o poder da tua boca, meu irmão? Você está profetizando? Se você não estiver profetizando, não vai acontecer. A porta vai abrir na medida que você profetizar. Por que nós oramos aqui quarta-feira de manhã e sexta-feira pesado? Todos os dias tem oração aqui, tirando a segunda. Mas quarta e sexta nós temos uma equipe aqui de guerra. Por quê? Se eu não profetizar, não vai acontecer nada. Eu estou tomando posse da cidade. Eu estou falando sobre os adolescentes da cidade, sobre os idosos da cidade, sobre as portas abertas. Estou falando, mas eu preciso verbalizar. Se eu não falar, não vai acontecer. Na sexta-feira aqui em cima, ou às vezes aí embaixo, tem um mapa da cidade de Cotia. E às vezes eu subo em cima dele e eu falo: eu estou olhando que nem um gigante. Aí eu começo a dar o nome dos bairros. Bairro fulano, bairro ciclano. Eu vou falando.
Eu estou profetizando. Eu quero que os demônios que estão nessa região, aí eu falo as divisas de Embu, aí divisa de Itapevi, aí de São Roque, vou profetizando. Vai acontecer milagre na vida de quem profetiza. Não tinha acontecido. A mulher estava com fluxo de sangue. Ela estava curada. Mas ela fala assim: se eu entrar por detrás e se eu só tocar, eu vou ficar sarada. Ela estava doente. Sabe o que vai mexer com Deus? A sua atitude de fé. Você entrou aqui hoje porque você tem uma atitude de fé. O teu problema, lança aos pés de Jesus, de verdade. Se você fizer isso hoje, você vai ver. A mulher usou a boca. Primeiro ela ouviu, depois ela verbalizou. O que você está fazendo? Só ouvindo dos problemas? Só ouvindo de situações? E não verbaliza nada, e quando abre a boca ainda profetiza errado, murmura. Nossa, é uma crise, tá 12 mil desempregados, 12 milhões de desempregados, e eu sou mais desempregado. Que desempregado, irmão? Deus falou assim, que a porta que ele abrir, ninguém fecha. Fica com o que a palavra está falando. Quem abre porta para você não é Dilma, não é Temer, é Jesus. Você precisa profetizar. Eu vou me levantar hoje, e eu me levanto em nome do Senhor dos Exércitos. As portas vão se abrir. Fala: eu vou na empresa fulana. Verbaliza. Qual empresa que você quer trabalhar? Você acha que para Deus essa empresa é gigante? É impossível. Eu me preparei e vou entrar nessa empresa. Você vai entrar. Aquela mulher, ela falou: se eu tocar nele, ela teve uma atitude. Verso de número 29. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar curada daquele mal. Sabe o que ela fez? Ela agiu. Só vai receber o milagre quem agir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Eu não consigo entender a igreja às vezes. Você profetiza e às vezes você acredita que agindo Deus, ninguém impedirá. Mas sua atitude é uma atitude ao contrário disso. A sua atitude tem que ser de vencedor. Se Deus está agindo por nós, quem vai nos impedir, meu irmão? Se Deus está indo na nossa frente, quem vai ficar na nossa frente? Nós somos vencedores, vencedores, vencedores. Às vezes você se sente cansado, não quer mais lutar, quer desistir, quer parar. Não é o teu agir, é o agir de Deus, é o operar de Deus. Às vezes até eu como pastor eu fico cansado. Aí vem a minha companheira a bispa e fala assim: não, não cansa não. Aí a bispa me lembra, fala assim: nós não viemos para essa cidade para dormir. Nós viemos nessa cidade aqui para morrer. Nós viemos nessa cidade para tomar a cidade. Porque tem hora que você desanima, mas quem está agindo é Deus. Deus está agindo, Deus está agindo. A tua família não vai morrer nessa situação. A tua casa não vai parar. Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está agindo. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Teu casamento, tua família. Vem amanhã na reunião com a bispa aqui. Tem irmãs que precisam de estratégia. Tem marido que ele é muito cabeçudo, irmão. Miserica. Eu vou fazer esse encontro de casais, não vejo a hora. Marca logo aí a data. Cadê o COI? Marca esse encontro. Tem uns maridos aí que, pelo amor de Deus, parece uma pamonha. E no meu encontro de casais eu vou falar todos esses títulos e mais outros. Terríveis. Os camaradas são difíceis, ignorantes. Parece uma mula. Terrível. E ele quer mudança na casa dele. Como que vai ter mudança? E tem mulher que ela não é sábia. Porque a mulher sábia, ela edifica primeiro ela, depois ela edifica a casa. Onde ela vai edificar a casa? De joelhos aqui na presença de Deus. Não tem atitude. A casa dela está cheia de brecha porque ela não busca Deus. Não tem força para orar. Eu estou impressionado. Cada vez mais nós não gostamos de orar. Como que nós vamos vencer se nós não oramos? Eu nem vou entrar nisso aqui na pregação de hoje. Como nós vamos vencer? Mulher de joelho, marido firme na presença de Deus. Mulher de joelho, filhos em pé na presença de Deus. Marido de joelho, a mulher vai produzir naquela casa, vai ser bênção. Porque tem um monte de homem que não ora, uns banana. Não ora de jeito nenhum. Não ajoelha, não vai para o quarto, não tem hora de oração, nem no monte, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Vai vencer como, meu irmão?
Tua casa está na mão do ar, do vento. Qualquer momento o vento passa e derruba tudo. Deus quer te dar vitória, mas você precisa aprender a ouvir, a falar e a agir. Se você não aprender a ouvir, falar e agir, não vai acontecer nada. A mulher agiu, olha o que acontece com ela. Ela venceu. Marcos capítulo 11, verso 23. Jesus ensinou: se você tiver fé, vai acontecer. Se você tiver fé. Sem fé é impossível fazer o quê? Agradar a Deus. Agradar a quem, irmão? A Deus. Você está com fé nessa noite? Você fez o jejum da virada? A situação daquela mulher era difícil, mas ela viveu uma virada na vida dela. De doente, enferma, agora ela sai testemunhando: eu toquei em Jesus e saiu virtude dele e eu fui curado. Jesus quer que você toque nele hoje, pela fé. Começa a marchar em direção a Jesus. Comece a marchar em direção a Jesus. Você está marchando em direção ao problema. Olha o problema. Sai de dentro do problema. Vai em direção a Jesus. Coloca na mão de Jesus. Fale com Jesus. Ele vai resolver o teu problema. Jesus está passando nesse lugar hoje. Sinta a presença dele. Glória ao nosso Deus. Aquela mulher, às vezes ela está que nem alguém do ministério, né? Está no ministério, mas está desanimado. Está no ministério, mas não vê restauração. Se arrasta. Cuidado, irmão. Eu falo sempre que o ministro ele precisa se refazer sozinho. Ministro é ministro. Não tem jeito. Quando eu estou desanimado, alguém já ouviu falar que pregação de derrota? Olha, eu estou daquele jeito hoje. Se desse eu nem pregava. Deus é na tua vida. Quando você subir no altar é sempre a primeira vez, é o primeiro dia. E eu sempre vou falar aqui para os ministros prestar atenção. Cuidado, hein? Quando você está tudo mal arrumado, desengonçado. Meu cabelo é duro, mas eu passo gel terra. Pente esse cabelo. Arruma essa cara. Graças a Deus, no meu aniversário é uma vez por ano, mas eu ganho bastante perfume. O ano inteiro eu estou cheiroso. Eu fico lá desesperado. Falo para a bispo: posso abrir aquela outra garrafa? Ela fala: você nem usou uma. Porque eu quero abrir todas as garrafas de uma vez só. Eu quero tomar muito perfume. Porque o servo de Deus, o ministro da casa de Deus, tem que andar limpo, alinhado. Satanás é perito em colocar você no desânimo. Aquela mulher, por toda a situação dela, ela não estava desse jeito. Ela estava alinhada, estava aprumada, e ela foi diante de Deus. Não é o problema, não é a circunstância. Olha, presta atenção, vou falar de novo. A palavra já foi ministrada para você. Você que não quer ouvir. Vou repetir, porque às vezes você não ouve. Aquele que confessa alcança o quê? Que adianta confessar e não deixa o pecado? Davi fala, Salmo 51, parecia que até os ossos dele estavam se apodrecendo já. Irmão, enquanto você não sai do pecado, não vai mudar? Não muda. Você pode remar, não sai do lugar. Deus quer que você tenha atitude, ação, precisa mudar. Deus, isso está errado, e eu estou fazendo errado, eu não concordo mais com o errado. Deus, eu errei de novo. Deus, eu não me conformo. Deus quer que você saia do erro, para de praticar o erro. Quando você sai do erro, aí Deus vai falar assim, Ele vai olhar dos céus e vai falar, esse é meu filho, essa é minha filha, eu tenho prazer nele, eu vou levantar ele. Você vai se levantar quando você começar a honrar o teu Deus. Honra o teu Deus, irmão. Hora da virada. Jesus vira, verso 30. Jesus virou para a mulher e falou assim, olhou direto para ela, quem me tocou? Jesus sabe quem está tocando nele de verdade. Você que entrou aqui nessa noite, se foi no superficial, não vai acontecer nada. Mas se pela fé você já está falando com Deus, você vai tocar em Deus hoje. E Jesus sabe de onde está vindo o toque de fé, toque de verdade, vai mudar. É amanhã que eu vou naquele banco e meu nome vai estar pagado. É amanhã que eu vou lá no INSS, minha aposentadoria vai sair. É amanhã que meu carro será liberado. É amanhã que a minha carteira sai. É amanhã que a chave da minha casa. Deus sabe quem está tocando nele pela fé. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Satanás não tem maior poder do que o teu Deus. É o teu Deus que te levanta, irmão. Teu Deus. Mais uma vez falando de política para você.
eu olhando aqueles ministros sentados hoje, inclusive o Serra, sentado ali, aí eu fiquei pensando assim, quem te viu, quem te vê. Ontem os camaradas